Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 6 de novembro, eu gostaria de falar sobre as basílicas de Roma, porque nesse mês, no dia 9, nós teremos a dedicação da Basílica do Latrão, São João de Latrão. Depois, no dia 18, nós teremos a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo fora dos muros. Hoje eu queria me dedicar a essas duas basílicas, São Pedro e São Paulo fora dos muros. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre o ano 314 e 335. E a Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu entre 384 e 399. Portanto, vai ser celebrado no domingo, dia 18, o aniversário de duas grandes basílicas pontifícias, a de São Pedro, no Vaticano, e a de São Paulo, fora dos muros, em Roma. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre o ano 314 e 335. E a Basílica de São Paulo, como já disse, foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu entre 384 e 399. Na cripta da Basílica de São Pedro de Roma, a maior do mundo, descansam os restos mortais do primeiro vigário de Cristo, São Pedro Apóstolo. No ano 323, o imperador Constantino começou a construir a Basílica de São Pedro, a pedido de sua mãe, Santa Helena, sobre o lugar da sepultura do apóstolo Pedro. Durante o pontificado de Júlio II, a antiga igreja de São Pedro foi demolida e construída outra, em memória do príncipe dos apóstolos, desenhada por Bramante, em forma de uma cruz grega, que correspondia aos ideais da Renascença. Em 1506, a pedido do Papa Paulo III, o gênio imortal de Michelangelo construiu a famosa cúpula entre 1546 e 1564, mas não conseguiu completá-la antes de sua morte, em 1564. Carlos Maderno construiu a fachada e terminou a nave a pedido do Papa Paulo V, entre 1607 e 1614. Enfim, Bernini levantou o grande baldaquino do altar-mor em 1623, continuou a decoração interior e desenhou as colunas da Praça São Pedro. No dia 18 de novembro de 1626, o Papa Urbano VIII consagrou a basílica dedicada ao apóstolo São Pedro. A Basílica de São Pedro, a maior de todas as igrejas católicas do mundo, construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro, ocupa uma área de 23 mil quilômetros quadrados e comporta mais de 60 mil pessoas. Agora sobre a Basílica de São Paulo. O Papa Pio IX quis que a dedicação da Basílica de São Paulo fosse no mesmo dia da Basílica de São Pedro, em 18 de novembro. São Paulo foi enterrado, provavelmente, no lugar do seu suplício, em um cemitério comum dos cristãos, sobre o qual foi construída a basílica a ele dedicada. Ao longo dos séculos, houve um grande movimento de peregrinações à sua sepultura. A partir do século XIII, data do primeiro ano santo,
A Basílica de São Paulo, fora dos muros, por se encontrar fora da porta da cidade eterna, Roma, fez parte do itinerário do ano jubilar, para se obter indulgência plenária, e contava também uma porta santa. Uma enorme estátua do evangelista Paulo na entrada da Basílica, de 131 metros de comprimento, 65 de largura e de 29 de altura. Veja que basílica imensa. Trata-se de uma construção imponente, a segunda em grandeza das 4 basílicas papais. A primeira basílica papal é a de São Pedro, a segunda de São Paulo, e a seguir as 2 outras, Santa Maria Maior, que é aquela que o Papa Francisco sempre visita no final das suas viagens apostólicas, e São João de Latrão, que é a sede da Diocese de Roma. Então essas são as 4 basílicas papais: São Pedro, São Paulo, Santa Maria Maior e São João de Latrão, que é a sede da Diocese de Roma. A atual Basílica de São Paulo, fora dos muros, é uma reconstrução do século XVIII, da antiga Basílica de Constantino. A Basílica, situada em um lugar que antes se encontrava fora dos muros da cidade de Roma, foi restaurada entre o ano 440 e 461 pelo Papa São Leão. Em 15 de julho de 1823, um incêndio destruiu a Basílica Paulina, mas a sua reconstrução ficou bem mais formosa. Sob o altar-mor, uma placa de mármore indica o lugar onde o apóstolo Paulo foi sepultado, com a seguinte escrita: Paulo, apóstolo, mártir. Queridos irmãos e irmãs, essas 4 basílicas papais lá em Roma, elas são muito visitadas. E elas fazem parte quando os bispos fazem a visita ad limina, que é aquela visita que os bispos fazem a cada 5 anos a Roma. 2 lugares, sem falta, os bispos visitam e rezam lá: nos túmulos de São Pedro, no túmulo de São Paulo, e também o encontro com o Santo Padre, que os bispos fazem. Mas é claro, pela importância dessas basílicas, todas as vezes que vamos a Roma, normalmente os bispos visitam essas 4 basílicas. São João de Latrão, que é a sede da Diocese de Roma, é chamada a Basílica do Papa. Depois, Santa Maria Maior, por ser famosa, dedicada a Nossa Senhora. E as outras 2, a de São Pedro, onde é a sede da Igreja Católica, Basílica de São Pedro. Ali está o Papa, ali ao lado, ele vive, atende e recebe as pessoas, autoridades, etc. E a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Então, nesse próximo dia 9, teremos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, e no dia 18, Basílica de São Pedro e de São Paulo, fora dos muros. Em outro momento, nós vamos falar da Santa Maria Maior, dessa grande basílica tão importante que o Papa visita sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.